Olá, irmãos, muito boa noite. Quero aqui mandar meu abraço virtual para todos vocês, dizer que estamos orando pela vida, pelas famílias da nossa igreja, orando por você que tem nos assistido durante esses dias através das nossas lives e suplicando que o Senhor Deus possa também abençoar a sua vida. E para você que ainda não é um crente em Cristo, que tem nos assistido, esperamos que o Senhor te abençoe e que a graça de Jesus Cristo te alcance para a salvação somente nele. Quero ler o Salmo 103, começando do versículo 1 até o versículo 14, que diz o seguinte: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afaste de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então nós encontramos nesse texto a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus tem sido mostrada para nós através do seu Filho Jesus Cristo. Em Jesus Cristo há perdão. O texto diz que é Deus quem tem o poder de perdoar todos os nossos pecados e tem o poder de nos conduzir à vida eterna através do seu Filho Jesus Cristo, que se deu para perdoar os nossos pecados. O texto diz que é Ele quem redime a nossa vida, é Ele quem redime a nossa alma. Então nós queremos nessa noite dizer especialmente para você que tem caminhado conosco durante esses dias, que tem sido instruído através da palavra de Deus, que por sua misericórdia o Senhor te amou tanto que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer no seu lugar. Porém, Ele ressuscitou ao terceiro dia e, através da sua ressurreição, garantiu para nós salvação plena em Jesus Cristo, nele mesmo. E um dia Ele voltará. Ele voltou para o céu, mas um dia voltará para reunir um povo que tem sido comprado pelo seu precioso sangue, que tem crido na sua palavra por meio do poder do Espírito Santo, que tem levado esse conhecimento, trazendo a luz do Evangelho para as suas vidas. Portanto, o meu desejo é que você que tem estado conosco esses dias, através dos nossos cultos online, que você então possa também crer no Senhor Jesus Cristo como Salvador pessoal da sua vida. Vamos orar. Pai bondoso, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez cultuarmos ao Senhor. Suplicamos, ó Pai, a tua graça, a tua bênção sobre a tua igreja, sobre todo o teu povo espalhado por todo esse mundo. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor também traga iluminação por meio do teu Espírito àqueles que ainda não creram em Jesus Cristo como Salvador pessoal. Que eles possam, ó Deus, entender a mensagem da salvação e tomarem, ó Pai, uma decisão por Cristo Jesus. Nessa noite nós suplicamos que o nosso culto seja agradável ao Senhor e que mesmo, ó Deus, de uma maneira virtual, a tua igreja esteja reunida para celebrar com grande alegria, com grande gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e em nós. É assim que nós te pedimos, Pai, oramos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, crianças? Hoje à noite a história bíblica com a tia Návila, que vocês possam então ser abençoados pela palavra do Senhor. Oi, pessoinhas! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, estejam guardados e protegidos nas suas casas, com as suas famílias e com as pessoas que vocês tanto amam.
E hoje a gente está aqui juntinhos, mesmo que à distância, para aprender mais um pouquinho sobre a palavra de Deus, a Bíblia, né? Mas antes da gente ir para nossa história, eu quero saber quem aí gosta de receber presente. Eu sei que eu gosto muito de receber presente. E eu quero mostrar para vocês um presente que a tia ganhou esses dias. Olha só, que lindo, né? Eu amei. Quando eu vi essa embalagem, eu pensei, deve ter uma coisa muito legal aqui dentro. Eu ainda não abri, porque eu queria abrir junto com vocês. O que será que tem aqui dentro, hein? Eu tô muito ansiosa pra saber. Com embalagem tão bonita assim, deve ter um super presente aqui dentro, né? O que será, hein? Será que é uma coisa de comer? Será que é alguma coisa de brincar? Não sei. O que será que tem aqui dentro, hein? Vamos descobrir junto. Vamos deixar de suspense. Vamos abrir logo isso aqui. Tá bem embalado, peraí. O que será que tem aqui dentro? Filho, não tem nada. Que chato. É muito ruim, né? Quando a gente vê uma embalagem toda bonitona assim, que não tem nada de bom dentro. Que coisa. Mas sabem, crianças, esse presente que eu ganhei me fez lembrar de uma história que tá lá na Bíblia. Há muito tempo atrás, o povo de Israel, que é o povo escolhido por Deus para ser o seu povo, era governado por um homem chamado Samuel. Samuel era o profeta e ele cuidava do povo de Israel. Ele os ajudava a tomar decisões, ele mandava as mensagens de Deus para o povo, ele até ia para as batalhas com o povo. E, enquanto Samuel estava com eles venciam as batalhas. Samuel cuidava muito bem do povo de Israel e durante muito tempo ele fez isso e não teve nenhum problema. Mas acontece que Samuel envelheceu, como todas as pessoas. Ele já estava velhinho, cansado. Então seus filhos começaram a tomar conta do povo de Israel. Mas o povo de Israel achou que os filhos do profeta Samuel não faziam um trabalho tão bom quanto o do seu pai. Então eles se reuniram e foram até Samuel. Eles disseram para ele que eles queriam um rei. Eles queriam ser iguais aos povos vizinhos, que eram governados por reis. Eles não queriam mais ser governados por profetas. Criança, Samuel ficou muito triste com aquela decisão do povo, mas ele respeitou e levou a decisão do povo até o Senhor. Deus disse que daria um rei ao povo de Israel. Então Samuel voltou ao povo e deu a resposta de Deus. Disse que eles teriam um rei, mas eles teriam que esperar um pouquinho. Então, um certo dia, numa cidade próxima de onde Samuel morava um rapaz chamado Saul. E ele era um rapaz alto, forte, muito bonito. E Samuel foi falar com ele. Acontece que Saul cuidava das jumentas do seu pai. E um dia, essas jumentas se perderam, elas fugiram. E ele foi falar com Samuel para pedir ajuda para procurá-las. Então, Samuel disse que ele não se preocupasse, porque aquelas jumentas já tinham sido encontradas, mas que ele tinha outra coisa muito importante para falar com ele. Naquela hora, Samuel pegou um vidro de azeite, de óleo, e derramou sobre a cabeça do jovem Saul. Aquilo significava, crianças, que Samuel estava ungindo a Saul. Saul tinha sido escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Depois disso, Samuel levou Saul para apresentar ao povo. E crianças, o povo ficou tão feliz porque Deus respondeu à sua oração, ao seu pedido, que eles fizeram uma grande festa em homenagem ao novo rei. Saul sempre pedia conselhos, ajuda para tomar decisões com o povo ao profeta Samuel e aos seus filhos. Saul ele obedecia a Deus através dos conselhos de Samuel. Durante muito tempo foi assim. E enquanto Saul obedecia a Deus, o povo de Israel foi vitorioso. Mas um certo tempo, crianças, Saul começou a querer fazer as coisas do seu próprio jeito. Ele começou a querer fazer as coisas da forma que agradava o seu coração. Sabe, crianças, Saul estava pecando contra o Senhor.
E o pecado é uma coisa muito ruim. Pecado, para quem ainda não sabe, é tudo aquilo que a gente pensa, fala, faz, vê ou ouve que não agrada a Deus. O pecado tem uma consequência terrível, crianças. Eu vou ler para vocês lá em Romanos 6:23, que é o que a própria palavra de Deus nos diz. Ele diz que o salário do pecado é a morte. O pecado, crianças, nos afasta de Deus para sempre. O pecado nos deixa longe do Senhor. E mais, a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos nós pecamos, todos pecaram. Todas as pessoas nesse mundo já nascem com pecado. É como se fosse um defeito de fábrica, que a gente não pode resolver sozinho. Infelizmente, crianças, o pecado é um problema terrível. E Saul estava pecando contra o Senhor. Então, Deus decidiu que Saul não seria mais rei. Deus falou para Samuel que ele ia escolher um novo rei para Israel. Crianças, essa decisão do Senhor nos mostra o quanto Ele nos ama. Deus amava o seu povo naquela época, assim como ama você hoje em dia. Tanto que deu uma solução para aquele problema de um rei desobediente. Deus tinha uma solução para o problema de Saul, o problema da desobediência de Saul. E Ele também tem um problema para o pecado. A solução. Tem uma solução para o problema do pecado. E essa solução é o Senhor Jesus, o seu único filho, que veio do céu, se tornou um homem, ele nasceu, cresceu. Jesus um dia teve a sua idade, com a diferença de que Jesus nunca pecou. Ele nunca pensou, falou, fez, viu ou ouviu nada que desagradasse a Deus, seu Pai. Mas mesmo assim, pela sua própria vontade, Jesus se deixou ser preso. Jesus foi levado por homens maus e foi muito maltratado. Ele apanhou, ele foi preso, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Tudo isso para que o seu pecado pudesse ser perdoado. Jesus também foi pregado em uma cruz e lá furaram as suas mãos e os seus pés com pregos. E naquele momento ele derramou o seu sangue. Cada gota do sangue de Jesus que foi derramada foi para lavar o seu pecado, para que você tivesse o seu pecado perdoado. Ah, crianças, mas a melhor parte dessa história é que Jesus ele não ficou morto. Depois de 3 dias, Jesus ressuscitou, ele voltou a viver e hoje ele está no céu, preparando um lugar para aqueles que recebem o seu sacrifício dentro do seu coração. Viram, crianças? Deus tem um problema, tem uma solução para o problema do pecado, assim como ele também tinha uma solução para o problema da desobediência de Saul. Então, Deus falou para Samuel que ele fosse até a casa de um homem chamado Jessé, que de lá sairia o novo rei de Israel. Então ele foi até lá e chamou a Jessé e disse isso, que Deus iria escolher um dos seus filhos para ser o novo rei de Israel. Então Jessé foi chamando seus filhos de um por um. Chamou o primeiro, Samuel olhou, viu que ele era alto, forte, bonito, era um guerreiro. E ele pensou, eu acho que esse vai ser o novo rei. Mas Deus disse, Samuel, não olhe como o homem olha, não veja como o homem vê. Deus estava dizendo a Samuel que não se enganasse com as aparências, igual a tia se enganou com essa caixa. Que Deus sabia o que era melhor para o seu povo. Então, assim vieram um por um dos filhos de Jessé, dos seus 7 filhos. E toda vez Deus dizia a Samuel, não é esse. Então, Samuel perguntou a Jessé, acabaram-se os seus filhos? E Samuel disse, não, tem mais um, o mais novo, mas ele está lá no campo, cuidando das ovelhas. Então Samuel disse, pois chame o rapaz. E mandaram chamar o rapaz. Quando ele entrou, Samuel viu que ele era diferente dos outros irmãos. Ele era menor, não era tão bonito assim quanto os outros. Ele era bonito,
mas não era igual aos seus irmãos, que eram grandões, fortes, guerreiros. Ele era diferente. E viu também que ele era mais novo, como seu pai tinha dito. E assim que Davi entrou na presença de Samuel, Deus disse: é esse é o meu escolhido. E naquele momento, Samuel pegou um vidro de óleo e derramou sobre a cabeça de Davi, aquele pequeno rapaz, e o transformou no novo rei de Israel. Davi, crianças, foi escolhido, não foi por acaso, foi pelo seu coração. Davi era obediente a Deus e aos seus pais. Davi, ele procurava agradar a Deus de todas as formas possíveis, obedecendo, cumprindo aquilo que a palavra de Deus dizia, obedecendo a todos os mandamentos do Senhor. Então, Davi foi escolhido por esse motivo. Mas Davi não pôde ser rei logo na hora. Ele teve que esperar mais um pouco, porque ele ainda não estava preparado para ser o novo rei, né? Deus só deixaria ele ser rei quando ele estivesse preparado. Sabem, crianças, essa história fala muito sobre o que a gente presenciou no começo, a questão do presente. Lembram? Que era muito bonito, mas dentro não tinha nada de bom. Saul também era assim. Era um homem alto, forte, muito bonito. Mas ele não quis mais agradar ao Senhor. Ele quis fazer as coisas de acordo com a sua vontade, de acordo com a vontade do seu coração. E Deus, a gente já sabe, não se agrada da desobediência. Deus escolheu a Davi pelo seu coração, não pela sua aparência. Porque ele queria agradar ao Senhor de todas as maneiras. Era um menino obediente e que buscava agradar a Deus. Crianças, Davi esperou um bom tempo para se tornar rei de verdade, colocar uma coroa na cabeça e tudo. Mas ele não reclamou, ele não ficou preocupado, ele continuou trabalhando com seu pai, obedecendo ao seu pai, obedecendo a Deus e louvando ao Senhor cada dia da sua vida. A Bíblia nos conta em 1 Samuel 16:7. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Foi isso que aconteceu na nossa história de hoje. O Senhor, ele não se importa com a sua aparência. Se você é alto, baixo, se você é magrinho, se você é gordinho. Ele não se importa como é o seu cabelo, qual é a cor da sua pele. Deus, ele quer saber do seu coração. E agora eu pergunto, crianças, como é que está o seu coração aí? Será que o seu coraçãozinho está como o coração de Davi, buscando aprender mais sobre Deus, orando, lendo a Bíblia, buscando agradar a Deus, obedecendo aos seus pais, não arengando com seu irmão, não implicando, não batendo no colega? Ou será que o seu coração está como o de Saul, que tem procurado fazer as coisas do seu jeito? Tem querido fazer as coisas da forma que você quer, do jeito que você acha melhor? Crianças, Deus, ele quer saber do seu coração. Ele quer que você esteja o tempo todo procurando agradar a Ele. Orando todos os dias, contando para Deus tudo aquilo que se passa no seu coração, na sua mente. Tem coisas que ninguém mais sabe, só você. Mas Deus também sabe. Mas mesmo assim, Ele gosta de ouvir a sua voz. Então, criança, você que já conhece, que já recebeu ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa ter um coração como o de Davi, obediente e que procura sempre agradar ao Senhor. Procure também falar do amor de Deus para as pessoas que ainda não conhecem. Louve ao Senhor. Eu sei que parece difícil no momento que nós estamos vivendo, mas louve ao Senhor. Por quê? Vamos tentar colocar uma lista das coisas que nós devemos louvar a Deus. Pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, que está sã e salva, pelas pessoas que a gente conhece, que já receberam a Jesus como Salvador da sua vida e que também já estão salvos. Nós temos muitos motivos para louvar e agradecer ao Senhor.
Então, criança, se você já conhece e já recebeu ao Senhor Jesus como Salvador da sua vida, você precisa ter um coração como o de Davi, obediente e que procura agradar a Deus sempre. E você, criança, que ainda não recebeu ao Senhor Jesus como Salvador da sua vida, você pode fazer isso hoje. Sabe como? Você lembra do que eu falei na nossa lição? Que todos nós temos pecado? Você entende isso? Que você tem pensado, falado, feito, visto e ouvido coisas que desagradam a Deus? Você entende que esse pecado já nasceu com você, que você sozinho não pode se livrar dele? Você entende que esse pecado te afasta do Senhor? Você entende também que o Senhor Jesus, por tanto te amar, veio a esse mundo e deu a sua vida por vontade própria. Ninguém obrigou ele a fazer isso. Ele fez por amor a você. Entende que ele foi pregado numa cruz como essa, para que o seu pecado fosse perdoado? Então, criança, você pode fechar os seus olhos agora e falar com o Senhor. Pedir a Ele que perdoe os seus pecados, que limpe o seu coração e que Ele possa te ajudar a continuar agradando a Ele, a procurar agradar a Ele, né? Como Davi fazia. Se você fez essa oração, você é um filho de Deus agora. E Deus está com você como Ele também esteve com Davi. Creia que o Senhor, Ele vê diferente de mim e de você. Porque eu, quando olho para alguém, eu só consigo ver a parte de fora. Eu só consigo ver como é o cabelo dela, como são os olhos, como é a cor da pele. Mas Deus, Ele enxerga o que tem dentro do nosso coração, de cada uma das pessoas. E esse Deus, Ele pode fazer coisas maravilhosas na sua vida. Bom, meus amores, essa foi a nossa lição de hoje. E eu realmente espero que vocês coloquem dentro das cabecinhas de vocês e não esqueçam mais do que a gente aprendeu hoje. E só para relembrar o nosso versículo e o ensino da nossa lição é esse. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Isso está lá em 1 Samuel 16:7. Essa foi a nossa lição e eu espero que a gente possa se ver logo logo e até o nosso próximo encontro. Eu sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um
chegado que o irmão, ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos vidas e pesares, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá outro caminho de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. Haverá outro caminho de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nos desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nossa em oração, em seus braços nos acolhe, da consolação. Se este mundo nos despreza, Cristo é nossa em oração, em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Muito bem, irmãos, depois do nosso momento de louvor, de adoração ao Senhor, vamos agora meditar na palavra de Deus. Mateus capítulo 14, versículo 22 até o versículo 33. O texto diz: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar.
E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Oremos. Pai, nós te louvamos, Senhor, agradecidos pela tua palavra, e suplicamos, Senhor, que nessa noite o teu Espírito que está sobre nós nos dê a compreensão da mesma e a capacidade, Senhor, de aplicar as suas verdades às nossas vidas. Assim, Pai, nós te pedimos, oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Uma situação aterrorizante. Em uma situação de medo, quando eu e você, por alguma razão, ficamos com medo, a tendência natural aí é que vão surgir outras situações que vão ampliar o nosso medo. Então, se você sente um determinado medo porque a situação que você está vivendo, ela te causa esse medo, naturalmente outras coisas, outros fatores, outras circunstâncias vão acontecendo e elas têm a capacidade de aumentar ou ampliar o medo que você está sentindo. A situação no texto que nós acabamos de ler é a seguinte: Jesus, ele tinha realizado um milagre naquela tarde anterior, quando ele estava com a multidão. Ele multiplicou pães e peixes e alimentou uma multidão. Versículo 13 ao 21 do mesmo capítulo que nós acabamos de ler, narra aí a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos, aonde foram alimentados 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, diz o versículo 21. À luz então desse acontecimento, ou seja, do fato de Jesus ter multiplicado os pães e os peixes e ter alimentado toda aquela multidão, a multidão então olha para Jesus Cristo e agora eles têm o desejo de torná-lo rei sobre eles. Eles queriam então proclamar Jesus Cristo rei sobre a vida deles. No mesmo texto paralelo, só que no Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 15, está dito o seguinte: percebendo então Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Lembra que o texto de Mateus disse que Jesus compeliu os discípulos a embarcarem. Depois da multiplicação dos pães, da alimentação dos discípulos, o versículo 22 começa dizendo: logo a seguir, Jesus então compeliu os seus discípulos para embarcar e atravessar o mar de Tiberíades para o outro lado. Isso é, naquele momento que João narra que a multidão está tentando proclamar Jesus rei, ou querendo levá-lo à força para proclamar o rei, então Jesus manda os discípulos entrarem no barco e navegarem, ele despede as multidões e sobe no monte para orar. E então foi essa razão pela qual, ou através da qual, Jesus teve que obrigar os seus discípulos, porque a palavra compeliu no texto, ela tem essa força, ela tem a ideia de obrigar por autoridade os discípulos a atravessarem o mar, a saírem daquele lugar, como diz o versículo 22. Ele compeliu os discípulos a embarcarem e passarem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então os discípulos agora estão navegando, Jesus está resolvendo a situação com a multidão, depois ele sobe no monte para orar. E aqui então, quando nós encontramos do versículo 22 ao 33,
nós vamos encontrar os discípulos já em alto mar, e eles estavam lá navegando sobre uma situação de medo. O versículo 24 diz: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, os discípulos estão no meio daquilo que podemos chamar de uma tempestade, ventos contrários soprando e balançando o barco de um lado para o outro. Essa palavra açoitados, ela foi traduzida na versão NVI da Bíblia como sendo empurrado com força. O barco está sendo então fustigado, sendo empurrado com muita força pelas ondas. E é então em meio a essa situação em que os discípulos estão possivelmente tirando água do barco, tentando remar, colocar o barco numa direção tranquila, enquanto eles estão naquele medo, eles então olham e percebem Jesus Cristo aproximando-se, e eles então entendem que é um fantasma. Surgiu ali na mente deles um fantasma. E o que o medo então é capaz de fazer, irmãos? Os discípulos estavam em uma situação difícil, em uma situação que naturalmente já dava medo, porque eles estavam no meio do mar, navegando sobre fortes ventos. Então aquela situação já trazia um certo terror para eles. E isso então fez com que eles, ao ver Jesus Cristo aproximando-se, pensassem então que era ele um fantasma. As coisas então estavam confusas na mente e no coração dos discípulos por causa do medo. Eles estavam naturalmente com medo ali no mar. E a primeira coisa que eles fizeram foi pensar que, na verdade, tratava-se de um fantasma. O que é que nós podemos aprender aqui é que o medo, ele gera em nós pensamentos confusos. O medo, quando ele é alimentado, quando nós aumentamos o fogo do nosso medo, ele vai gerar em nós pensamentos confusos e pensamentos infantis. Infantis por quê? Porque só quem acredita na existência de um fantasma são as crianças. Depois que nós nos tornamos adultos, nós não temos essa ideia do fantasma. As crianças pensam assim. Então os discípulos, movidos por aquele medo, eles tiveram um pensamento confuso e infantil, achando que se tratava de um fantasma. Então, em alguns momentos, nós vamos perceber o medo fazendo com que eu e você tenhamos atitudes assim, e essas atitudes, muitas vezes, elas são constrangedoras, mas somente as percebemos assim, como atitudes ou situações constrangedoras, depois que o medo passa, depois que o medo vai embora, é que nós nos damos conta de como nós nos comportamos de uma maneira vexatória ou vergonhosa. Tendo então, irmãos, tudo isso em vista e considerando a atitude de Jesus Cristo nesse texto, eu queria falar com vocês hoje à noite sobre o que fazer em tempos de medo. Como nós devemos nos comportar em tempos de medo. Existem 3 lições nesse texto que nós podemos aprender a partir da conversa de Jesus Cristo com os discípulos. A partir do momento que os discípulos visualizam a Jesus, a partir do momento que Jesus está convidando Pedro para ir andar nas águas com ele, e a partir do momento que Jesus chega no barco, nós então encontramos ali 3 lições. A primeira lição nos diz que em tempos de medo, nós devemos ter coragem. O versículo 27, Jesus Cristo disse: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Tende bom ânimo. Os discípulos, eles já estavam com medo, porque o barco já estava no meio daquilo que era um vento contrário, uma tempestade. Quando eles viram então o vulto de Jesus Cristo que se aproximava, eles gritaram pensando se tratar de um fantasma. Do outro lado, Jesus, ele diz assim: tenham coragem, sou eu. Vocês não precisam gritar, vocês não precisam entrar em pânico. Eu não sou um fantasma, eu sou o mestre, eu estou chegando.
Quando Jesus então declara que é ele que está chegando ao barco, ele então escuta a voz e o pedido de Pedro no versículo 28. Respondendo-lhe, Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E o versículo 29, Jesus disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salve-me, Senhor! Então Jesus escuta esse pedido de Pedro para que ele o autorize a andar sobre as águas, e aí Pedro vai ao encontro de Jesus Cristo. Mas veja o que o medo é capaz de fazer. Um homem que era acostumado ao mar, ele começou a afundar. Pedro, ele sabia nadar. Pedro era um experiente pescador. Numa outra situação, quando Jesus vai encontrar com os discípulos e Pedro está lá, Pedro pula na água, porque ele fica com vergonha de Jesus. Então Pedro sabia nadar. Ele tinha experiência de pescador. Mas, na hora que ele mais precisou disso, ele esqueceu. Na hora que ele mais precisou nadar, ele esqueceu que ele sabia nadar. Alguém já disse que Pedro começou a afundar porque ele tirou os olhos de Jesus Cristo. Ele parou e deixou de continuar olhando para a pessoa de Jesus. Porém, o que o texto diz é que Pedro, reparando nas águas, Pedro começou a olhar para a força das águas. Ele olhou aquilo que estava embaixo dele e ele olhou para a força do vento, então ele teve medo. O medo de Pedro agora é aumentado. E aí o medo de Pedro faz com que ele comece a sucumbir. Ter medo é um sentimento que Deus nos deu a capacidade de ter. Então, em um momento ou outro da nossa vida, nós vamos sentir algum tipo de medo. Porém, quando nós sucumbimos à força do medo, a tendência natural é que nós nos entregamos e nós, como Pedro, afundamos. Pedro entregou-se àquele medo. Ele já tinha passado pelo medo do vento quando estava no barco. Ele passou pelo medo de achar que Jesus era um fantasma. E ele agora, outra vez, andando por sobre as águas, ele passa pelo medo do vento, pelo medo das águas, e ele se entrega. Resultado, Pedro começa a afundar. Então Pedro, ele afunda não simplesmente porque ele não conseguia mais ver a Jesus. Ele afunda porque ele se entrega ao medo. Na nossa vida, muitas vezes também é assim. Nós temos o Senhor, nós sabemos que Ele está conosco, mas corremos o risco de nos entregar ao medo. O que nós podemos concluir aqui é que na hora do medo e das incertezas, nós até podemos focar nossos olhos em Jesus. Nós até podemos estar olhando para o nosso Mestre, como Pedro estava, mas há tanto medo, há tanto desespero em nossa alma, que nós, além de vermos os fantasmas, sucumbimos ao medo e aí nós afundamos. Então a ordem de Jesus, diante de um medo, de uma circunstância que nos gera a ampliação do medo, é: tende bom ânimo. Tenham coragem para desafiar o medo. E sabe, irmãos, as circunstâncias, elas não podem guiar a minha vida e a sua vida. As circunstâncias não podem guiar as nossas vidas, ou seja, eu e você não podemos nos entregar às circunstâncias que se levantam contra nós e deixar que essas circunstâncias dê a direção para onde nós iremos. Nesse caso, se nos entregamos às circunstâncias, elas então vão roubar de nós a alegria, elas vão roubar de nós o ânimo, elas vão roubar de nós a coragem, elas vão nos roubar a paz. E nesse momento, quando nós somos roubados de todo esse ânimo, alegria, coragem e paz, o medo então assume o lugar. O resultado é que nós vamos ter grande dificuldade, porque quando o medo assume o controle da nossa vida, ele vai trazer incredulidade,
e ele vai trazer para nós algumas ideias negativas. Pedro creu que ele podia andar sobre as águas, mas quando ele olha no vento, ele então tem uma atitude de incredulidade, ele começa a afundar. As ideias de Pedro agora se tornaram negativas, porque ele focou o medo, ou ele deixou que o medo se agigantasse dentro do seu coração. É por essa razão, então, irmãos, que nós precisamos ter coragem. Nós precisamos ter coragem para lidarmos com os nossos medos. Eu disse que medo é um sentimento que Deus tem nos dado. E a vida ou as circunstâncias que nós enfrentamos, muitas vezes elas geram outros medos. E aí nós precisamos lidar com esse medo. Por exemplo, você vai para algumas pessoas fazer uma viagem de avião que ele nunca fez, isso lhe gera medo. Ele precisa controlar. Alguns não conseguem subir num lugar alto porque tem medo. Então o medo ele precisa ser controlado. Nós precisamos ter coragem para lidarmos com o nosso medo. O que Jesus está dizendo para os discípulos é: tenham coragem para lidar com o medo que vocês estão sentindo. Então, diante das circunstâncias que o medo tenta apoderar-se de nós, eu e você precisamos aprender a lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. Porque se ficarmos presos à ansiedade, isso vai nos causar um problema ainda maior. Pedro, no capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, no meio do nosso medo, o Senhor cuida. Eu então devo lançar esse medo, essa ansiedade sobre o Senhor. Você deve lançar o seu medo, a sua ansiedade sobre o Senhor, porque Ele vai cuidar. Toda a nossa aflição, toda a nossa agonia, toda a nossa angústia devem ser lançadas sobre o Senhor e Ele nos cuidará. Então, essa é a primeira lição que nós aprendemos sobre como lidar em tempos de medo, como agir em tempos de medo. A segunda lição sobre o que nós devemos fazer em tempo de medo diz que nós devemos nos encher de esperança. No versículo 27 de Mateus 14, Jesus diz assim: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Não temais. Essa é uma outra ordem, a segunda ordem, né? A primeira ordem de Jesus é tende bom ânimo, a segunda é não temais. Então essa ordem de Jesus Cristo é para que os discípulos se encham de esperança. Em meio às aflições e ao medo, nós devemos aprender a nos encher de esperança. De esperança no Senhor. A esperança que nós já temos nele. O medo deve ser diminuído e essa esperança deve ser aumentada na bendita pessoa de Jesus Cristo. O medo, quando sai do controle, ele é capaz de nos roubar essa esperança em Cristo. Mesmo eu, como filho de Deus, você, como filho de Deus, se somos possuídos ou se deixamos o medo se apoderar de nós de tal maneira, o medo que está lá controlando a nossa vida é capaz de roubar de nós a esperança que nós temos em Jesus Cristo. E é capaz de nos conduzir a sentimentos de incerteza e de que aquela situação que nós estamos vivendo, ela vai nos levar ao fim. Então o medo se agiganta e ele faz exatamente isso. Porém, quando nós confiamos no Senhor, irmãos, mesmo que o nosso barco esteja aí açoitado pelos ventos, mesmo que o nosso barco esteja caminhando para aquilo que parece ser o fim, nós iremos nos encher de esperança, porque o Senhor, Ele vai nos conduzir para uma nova saída e Ele vai nos levar para um novo momento em nossa vida. Foi exatamente isso que Ele fez com os discípulos. Quando Jesus pega Pedro, e eu suponho que Ele segura na mão de Pedro, o texto diz que os dois subiram ao barco. E quando Jesus subiu com Pedro para o barco, o vento cessou, diz o versículo 32. O versículo 32 diz assim: subindo ambos para o barco, cessou o vento. Então, Jesus caminha com Pedro agora, e ele entra no barco, e o vento não está mais lá. E aí agora há um momento novo.
Agora é um novo momento, quando a nossa esperança em Cristo faz com que o Senhor nos tire todo aquele medo. Ele nos conduz para um novo momento. O novo momento está no versículo 33. No versículo 33 diz: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então o medo sai e o medo dá lugar a uma atitude de adoração, uma atitude de louvor ao Senhor, de adoração ao Senhor, de reconhecermos a autoridade suprema de Deus sobre a nossa vida. Portanto, irmãos, diante de uma situação de medo, de aflição, nós devemos agir como agiu o profeta Jeremias. Ele diz em Lamentações capítulo 3, versículo 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, nas aflições, nas situações que somos levados a ficar cheios de medo, nós precisamos nos lembrar daquilo que nos dá esperança. Nós precisamos nos lembrar das misericórdias do Senhor, que são renovadas a cada manhã por nós, e elas então nos põem de pé, e elas então nos caminham para um novo caminhar com o Senhor. Era isso que os discípulos deveriam ter feito. Ao invés de ficar cheios de medo enquanto as ondas agitavam o barco de um lado para o outro, eles deveriam ter pensado: o mestre vem aí. O mestre não vai ficar do outro lado, ele vai vir, ele vai nos acompanhar, ele vai chegar para estar conosco nesse momento, ele não nos deixará perecer. Nós também, irmãos, quando enfrentamos tempos de aflições, tendemos a ficar com medo. Quando nós passamos por um momento adverso na nossa vida, a tendência é que nós também tenhamos o nosso medo ampliado. A menos que nós nos enchamos de esperança em Jesus Cristo, nós passaremos a ser dominados pelo medo. A situação é difícil, o medo bate, e se eu e você não temos esperança em Cristo, esse medo então vai dominar a nossa vida. Nós seremos dominados por esses sentimentos que nos paralisam e nos cegam acerca da saída que o Senhor Deus tem preparado para nós em meio àquela situação. Dessa maneira, a esperança que você tem em Jesus Cristo, ela precisa ser algo muito vivo em seu coração. Um tempo inteiro vivo, senão o medo lhe paralisa. Se a sua esperança no Senhor não estiver sempre viva, muita intensidade, esse medo será capaz de lhe paralisar. O medo será capaz de fazer você reparar no vento. O medo será capaz de fazer você sucumbir. Daí então é preciso que tenhamos esperança no Senhor. Terceira lição que nós aprendemos sobre como agir em tempos de medo, diz que nós devemos esperar confiante em nosso barquinho. O versículo 28 diz o seguinte: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Então Pedro, quando consideramos os discípulos de Jesus Cristo, Pedro sempre foi aquele homem que era um tanto quanto precipitado, pelo menos até antes da ascensão ou daquele encontro com Jesus Cristo depois que ele o negara. Pedro agia assim. Pedro parecia alguém impulsivo. Depois, quando nós lemos as cartas, nós descobrimos que Pedro se torna o apóstolo da esperança. Ele estava tão amedrontado naquele momento que ele não conseguiu suportar a angústia de esperar Jesus chegar ao barco para ter certeza que era Jesus. Ele então quis ir ao encontro do mestre. Ele então diz: Senhor, se é o Senhor que está aí, me manda ir ter contigo. E Pedro não faz isso por uma grande fé em Jesus Cristo, não naquele momento. Ele faz isso por uma grande ansiedade que estava em seu coração. Melhor para Pedro era ir ter com o mestre, pois assim ele saberia logo se realmente era Jesus ou não. E ele acabaria com aquele horror que estava no seu coração. Muitos seres humanos, irmãos, estão nesse estado, vendo fantasmas onde eles não existem, vendo em seus corações muralhas que parecem intransponíveis, porque o medo e as incertezas
estão dominando seus sentimentos, estão dominando seus corações. Muitas pessoas estão espiritualmente perdidas, achando que não há solução para o seu problema, que não há meio de resolver as questões que dizem respeito à espiritualidade da sua vida. Para essas pessoas, o que importa mais nesse momento é a altura das ondas e a fúria do mar. Parece então que as coisas que se levantam diante deles são aterrorizantes e eles então são capazes de não ter qualquer esperança mais nesse mundo. Essa semana eu ouvi de um homem que, por tanto medo do coronavírus, ele tirou a própria vida. Ele achou que a única solução para a vida dele era essa. Então tem muitas pessoas vivendo sobre esse medo. Porém, quando nós esperamos confiantes em nosso barquinho, quando nós ficamos quietos no lugar onde nós estamos, no dia seguinte os fantasmas eles já desapareceram. E aí nós vamos nos dar conta de que na verdade eles não existem. E que na verdade era o medo que nos dominava que estava fazendo aquilo tudo comigo e com você. As coisas agora vão parecer bem menores e mais fáceis de serem resolvidas naquele dia seguinte. Reafirmando então aqui as palavras do salmista no Salmo 30, versículo 5b, diz assim: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quando estamos no meio de uma noite assim, de dificuldades e adversidade, eu posso ficar tranquilo, você pode ficar tranquilo no lugar onde você está, porque a alegria vai chegar. O Senhor vai vir e nos encher de uma nova alegria. Com isso, nós entendemos que o melhor lugar para nós enfrentarmos os nossos medos é o lugar onde Jesus Cristo nos colocou. Bastando apenas confiarmos nele, bastando apenas ficarmos tranquilos, quietos, com a nossa confiança cada vez mais firmada em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero afirmar, irmãos, a vocês que em Jesus toda e qualquer tempestade está sob controle. Toda e qualquer tempestade que eu e você enfrentamos nessa vida, quando nós a enfrentamos com Jesus Cristo, todas elas estão sob controle. E eu e você, mesmo sabendo dessa verdade, de que todas as tempestades que nós enfrentamos nessa vida, e as enfrentamos ao lado de Jesus Cristo, e quando as enfrentamos ao lado de Jesus Cristo, elas estão sob controle, ainda assim eu e você somos capazes de ter medo. Com Jesus nós sabemos que as ondas não nos submergirão, mas nós temos receios. Quando nós andamos com Jesus Cristo, nós temos a plena certeza de que as coisas não nos afundarão, elas não nos prostrarão, mas nós ainda temos medo. E a lição a aprendermos aqui, irmãos, não é sobre aprender a andar sobre as águas. Não é sobre aprender a andar sobre o mar, mas sim aprender a esperar confiante, a esperar quieto pelo Mestre em nosso barquinho, a esperar quieto pelo Senhor. E nós só podemos esperar pelo Senhor quando nós temos esperança nele. Se a nossa esperança ela não é fundamentada em Jesus Cristo, alicerçada nele, nós não temos como esperar. Nós não temos como ficar quietos em meio às situações de pavor, às situações de aflição, que muitas vezes a vida nos coloca. Nós então vamos ficar achando que é o nosso fim, que o barco vai afundar. Na atualidade, há muitas razões para o medo. As circunstâncias que nos cercam fugiram ao nosso controle, assim como as circunstâncias que cercavam os discípulos naquela noite haviam fugido do controle deles. Eles não tinham controle sobre o mar, eles não tinham controle sobre as ondas. Entretanto, nós precisamos ter o conhecimento do que nós devemos fazer em meio a situações que fogem ao nosso controle. Nós precisamos ter a certeza de como agir para que o medo não se apodere em nós, gerando ou aumentando ainda um medo maior. Esse texto, irmãos, nos ensina que em momentos assim, em momentos que nós não temos mais o controle, a primeira coisa que nós devemos fazer é ter coragem. Mas não é a minha coragem, não é a sua coragem,
É antes a coragem que nos vem do Senhor, aquele em quem nós cremos. O Senhor que habita as nossas vidas através do Espírito Santo, é Ele que tem o poder e a capacidade de nos dar coragem para então enfrentarmos esses tempos difíceis. Por nossa confiança nele, nós então podemos passar por esses momentos sem sucumbir ao medo. Em momentos de medo é preciso ainda nos encher de esperança. Esperar confiantemente pelo Senhor. Nos lembrar que a misericórdia do Senhor não nos deixará ser consumido. A misericórdia do Senhor não permitirá que nós sucumbamos, não permitirá que nós afundemos no mar revolto. A misericórdia do Senhor nos assistirá a cada dia. O profeta diz que elas se renovam a cada manhã. E por fim, irmãos, nós precisamos esperar confiantes em nosso barquinho. O Senhor que nos ama, o Senhor em quem confiamos, Ele vai nos levantar, Ele vai fazer cessar o vento que nos causa medo, Ele vai fazer cessar as circunstâncias que têm essa tendência de ampliação do nosso medo. E Ele vai nos conduzir a uma atitude nova, de louvor e de adoração, como diz o versículo 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Quando o Senhor nos tira do meio de situações em que nós estamos sentindo medo, angustiados, aflitos, nós só podemos ter essa atitude, uma atitude de louvar, de exaltar, de adorar o Senhor como sendo o verdadeiro Deus para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e que a sua palavra ela esteja na sua mente, no seu coração, e que você possa caminhar por esses dias de incertezas e inseguranças com essas 3 lições guardadas no seu coração. Vamos orar. Pai bondoso, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos por esse momento em que nós podemos pensar na tua santa palavra. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos leve a pensarmos no valor que a sua palavra tem para as nossas vidas a cada dia e que nós possamos, ó Deus, aplicar todo o conhecimento da tua palavra no nosso viver diário. Não nos deixando assim, ó Deus, sucumbir diante do medo, não nos deixando, ó Pai, viver em aflição, mas confiando que o Senhor é o Senhor que chega e que nos dá a perfeita paz em nossos corações. Abençoa cada um dos nossos irmãos, fortalecendo-os e ajudando-os, ó Deus, a viverem de conformidade com a tua vontade santa. Assim, Pai, nós te pedimos, oramos e agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês, tenham todos uma boa semana. Orem por mim, amanhã eu vou fazer uma cirurgia para que Deus então esteja no controle de tudo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, agora e sempre. Amém.